Olá malta, bem-vindos a mais uma introdução a um jogo. Hoje escolhi trazer-vos o EVE Conquest, como podem ver aqui pela caixa, que é um bocadinho grande, praticamente não cabe no ecrã, não sei qual afasto um pouco. O EVE Conquest, o qual podem ver aqui o tabuleiro, é um jogo de exploração espacial e de conquista do território que é baseado, ou tem um pouco, o tema do EVE Online. Portanto, é uma versão em board game do EVE Online, ou pelo menos tenta ser. Eu confesso que não sou grande conhecedor do EVE Online, mas sei que é um jogo imensamente popular, portanto, aqui está algo que claramente tem um público-alvo. Portanto, o EVE Conquest é um jogo que, como podem ver, tem um tabuleiro enorme. Portanto, como podem ver, eu estou a andar de um lado para o outro e é um tabuleiro relativamente grande. Pronto. É um tabuleiro que tem imensa informação, mas que não é propriamente informação muito complexa. Portanto, eu vou primeiro explicar-vos como se lê o tabuleiro. Portanto, o tabuleiro tem três zonas divididas por três nébulas. Portanto, temos aqui esta nébula cinzenta ou azul escura, quiserem chamar. Temos ali uma nébula verde e depois temos aqui uma zona com uma nébula vermelha. Sendo que cada um destes espaços corresponde a um sistema que existe nesta secção do espaço. Todas as regiões estão representadas aqui nesta zona do tabuleiro. Portanto, esta é a zona onde estão as cartas políticas. Perdão. Ou seja, são as cartas que geram os objetivos que nós queremos apanhar. Temos também aqui três baralhos de cartas que representam produção, logística e desenvolvimento. Temos ali ao fundo o calendário que está dividido em 12 meses. Pronto, está ali dividido em 12 meses e é a mecânica principal do jogo. É aquilo que nós vamos usar para gerir os nossos turnos e para definir o que é que nós vamos fazer. Este jogo tem aqui umas mecânicas muito engraçadas. Depois temos aqui esta zona que pode servir como pontuação e também como marcador de turnos, portanto serve para as duas coisas. E depois temos finalmente o tabuleiro, o resto do tabuleiro, onde temos representado o mapa espacial com todas as hiperligações disponíveis. Portanto, temos aqui várias localizações, vários sistemas, digamos assim, e todos os sistemas estarão ligados a outros sistemas através destas linhas que são as autoestradas espaciais. Qualquer sistema que esteja ligado por uma linha diz-se em terminologia de jogo que está adjacente e, portanto, que tem uma ligação. Isto é uma das informações importantes acerca do jogo, porque o jogo vai basear-se muito na adjacência em termos de comunicação, em termos de movimento, em termos de ataque. Portanto, é algo que é importante ter noção, que é uma informação importante. Todos os jogadores vão ter também aqui uma folha destas, digamos assim, ou pronto, um marcador destes, onde tem aqui informação referente aos três tipos de turnos. São os turnos de desenvolvimento, os turnos de produção e os turnos de logística. Sendo que cada um dos turnos tem também a possibilidade de ser nivelado por cima, ou seja, ser feito um upgrade, de forma a garantir maior eficiência. Portanto, esta informação está disponível em todos os tabuleiros. Todos os tabuleiros são iguais, todos os jogadores vão ter um. Outra coisa que os jogadores vão receber é também, dependendo depois da cor, vão ter uma base inicial e vão ter depois as suas peças da sua cor. As peças de cada jogador são representadas por estas fichas, semelhantes a fichas de póquer, que têm aqui o símbolo de cada facção, e estas fichas são empilháveis de maneira a formar um conjunto de unidades, digamos assim. Portanto, é possível colocar ali naquele sistema um conjunto de unidades de uma determinada facção, sendo possível fazer o mesmo com outras fações. Portanto, temos aqui outro conjunto de unidades. Estas fichas são genéricas, mas na realidade são genéricas porque na realidade representam tudo. Representam naves, representam estruturas, representam agentes, digamos assim, representam
na realidade representam unidades nossas, sejam elas estruturais, sejam elas transportes, sejam veículos, portanto, são efetivamente representações genéricas das unidades da nossa facção. Uma das coisas que é importante perceber neste jogo é a maneira como funciona o turno. Portanto, os turnos neste jogo são flexíveis. Antes de tudo, vou explicar como é que o jogo termina, e aqui também é uma das vantagens do jogo, é que o jogo termina da maneira como os jogadores quiserem. Há dois modos de jogo, portanto, há um modo de jogo em que existe um número de turnos, que é marcado por este marcador. Este marcador aqui representa o número limite, digamos assim, de turnos. Nós podemos colocar isto, por exemplo, no 4, o que significa que nós vamos jogar o jogo durante 4 anos, digamos assim. Portanto, um ano de jogo. Portanto, neste caso, cada ano vai ter 12 meses e quando rodarmos o calendário uma vez, passou um ano, isto desce e continuamos até aquele marcador chegar a 0. Outra maneira de jogar é uma maneira mais à base de pontos de vitória, ou seja, definimos um número de pontos de vitória, vamos imaginar 20, e os jogadores vão jogar até alguém chegar a 20 pontos de vitória. Portanto, são dois modos de jogo independentes que podem ser ajustados mediante o tipo de jogador, o tipo de grupo que vocês tiverem. É uma das maneiras de configurar o jogo da maneira como vocês acharem melhor. O jogo funciona, como eu disse, à base de vários turnos que estão descritos aqui neste fantástico Player 8, que, como podem ver, não está propriamente... É um pouco comprido, mas vocês podem ver aqui. O turno tem algumas coisas que iniciam. Portanto, no turno podemos iniciar algumas coisas. Depois temos aqui a definição de um turno de desenvolvimento, de um turno de produção, de um turno de logística e como é que funcionam as batalhas. Eu já vou exemplificar todas as noções, todas as informações, mas para vocês terem noção, como eu disse, tem a ver com este calendário. Todos os jogadores vão ter também aqui uma representação dos seus turnos. Portanto, cada jogador vai ter 3 marcadores destes, com o seu símbolo, sendo que eles estão codificados por cores. Portanto, temos o marcador azul, que vai representar turnos de desenvolvimento. Temos o marcador castanho, que vai representar turnos de produção. E temos o marcador laranja, que vai representar turnos de logística. Como podem ver, os jogadores ali já têm ali alguma organização. Então temos ali um turno de desenvolvimento, um turno de produção, um turno de desenvolvimento de outro jogador. Depois temos ali um turno de produção do outro jogador, um turno de logística e um turno de logística. Portanto, vai haver aqui uma dinâmica interessante relativamente à maneira como o jogo se processa. Portanto, para perceberem mais ou menos como é que toda esta dinâmica se processa, é importante perceberem o que é que cada um dos turnos faz. E vamos olhar aqui novamente para este fantástico marcador de jogador, para esta fantástica folha de jogador. Temos aqui a fação de Caldari com o símbolo para identificativo, que depois podem ver ali que são símbolos que estarão designados ali na própria peça. E no caso dos Caldari, vamos ver ali, os Caldari vão ter então aqui um turno azul, inicialmente, e o turno azul é um turno de desenvolvimento. Portanto, uma das primeiras coisas que vocês têm de ter noção é que o calendário tem 12 meses, mas isso não significa que tenham 12 turnos por ano. Isso significa que todas as ações vão ocorrer num determinado tempo. Portanto, o calendário vai começar aqui em janeiro, aqui nesta zona, que é em janeiro, depois fevereiro, março, abril e por aí fora, como um ano normal, e é marcado através deste marcador. Este marcador tem aqui esta seta amarela, que está aqui nesta zona, que vai indicar qual é o mês decorrente. Depois tem aqui a distância entre os meses que estão para a frente, de forma a termos uma melhor noção do que se processa. Portanto, começando aqui em janeiro,
Vamos então, a partir da seta, ver qual é o primeiro jogador a jogar e qual é o turno que vai fazer. Em janeiro não temos nada, logo passamos imediatamente para fevereiro, que também não tem nada. Então a seguir passamos para março e aí sim temos o primeiro jogador, que será o Scaldari, que irão ter um turno azul. Neste caso, um turno de desenvolvimento. Os turnos de desenvolvimento têm duas ações possíveis, sendo que cada jogador vai ter um número de ações, um número de pontos de ação determinados pelo nível da sua tecnologia. O nível de tecnologia é marcado aqui, ou seja, neste momento o jogador de Scaldari apenas tem a sua base, o que significa que está no nível 1 de tecnologia. Logo, ele para fazer um turno de desenvolvimento vai ter uma ação, um ponto de ação, digamos assim, sendo que depois tem aqui este marcador que vai avançar 2 espaços. O que é que isto significa? Isto significa que, dentre as ações possíveis que os Scaldari vão ter, eles podem ou expandir-se ou colocar um agente. E depois de escolher, de terminarem a sua ação, vão pegar no seu marcador e vão avançar o número de espaços indicados. Ou seja, vão avançar 2 meses. O que significa que este jogador, o Scaldari, só voltará a fazer esta ação no mês de maio. Estamos em fevereiro, portanto, avança 2 meses. Fevereiro, março, abril, avança para... Desculpa, estamos em março? Estamos em março, portanto, passamos abril, maio. Portanto, ele avança 2 meses, significa que só em maio é que vai fazer a próxima ação azul ou a próxima ação de desenvolvimento. Portanto, neste caso, é o custo em tempo para que a sua ação fique novamente disponível. Significa que este jogador vai levar 2 meses a fazer esta ação. As ações possíveis, como eu disse, dependem do turno. Portanto, neste caso, no turno de desenvolvimento, temos 2 ações possíveis, que são a ação de... Deixa-me lá ver se eu consigo focar. A ação de expandir o império e a ação de plantar um agente. No turno de produção, temos a ação de construir uma unidade, e é a única ação disponível, sendo que esta ação vai sendo cada vez melhor. Portanto, aqui conseguimos construir uma unidade, 3 unidades levando 3 meses, 5 unidades levando 4 meses, ou 8 unidades levando 5 meses. Depois aqui temos a ação de logística, em que nós podemos ir buscar uma carta de projeto, que eu também já vou explicar, podemos atacar ou podemos mexer. Portanto, temos aqui as ações e o número de ações disponíveis e também o número de turnos ou meses que essa ação vai levar. Como disse, é possível fazer upgrade das ações, sendo que é necessário ter recursos para isso. Para fazer upgrade às ações, nós vamos usar os recursos que estão ali daquele lado, que eu vou mostrar agora. Portanto, temos 3 tipos de recursos. Temos recursos azuis para logística, temos recursos castanhos para produção e temos recursos recursos azuis para desenvolvimento, castanhos para produção e laranja para logística. Estes recursos são gerados por outposts, que são estruturas que nós podemos construir e colocar nos nossos sistemas controlados. Portanto, este é um outpost, é uma construção, uma fábrica, o que lhe quiserem chamar, uma colónia, que vai gerar um recurso azul. Da mesma maneira como estes dois recursos, estes dois outposts, por exemplo, vão gerar recursos das cores correspondentes. Portanto, um jogador, quando constrói uma colónia, escolhe qual é a cor que quer construir e constrói a colónia dessa cor e é permanente. Portanto, significa que tem de ser uma escolha muito bem feita. Os jogadores estão a tentar marcar pontos através destas cartas que aqui estão. Então, são as cartas de política. As cartas de política representam setores, neste caso setores que poderão ser conquistados por combate ou não. E temos aqui este setor que é o The Void, que vale 1 ponto e que está marcado pela posição A. Neste caso, a posição A verde, que eu vou mostrar. Como podem ver aqui, tem aqui 3 posições, não se consegue ver bem o A, mas temos aqui um A, um B e um C. E, portanto, isto é um A verde. O A verde no tabuleiro é representado por um marcador, que neste caso é este. Temos aqui The Void, temos aqui o marcador A verde e
significa que no tabuleiro temos uma localização exata de onde é que está devoid. E é um dos objetivos que temos de apanhar. Se conseguirmos apanhar aquele objetivo, vamos ter um ponto, que é aquilo que a carta vale. Para marcar os objetivos, normalmente nós apanhamos dois em simultâneo, ou seja, nós não apanhamos apenas um. Nós temos de apanhar dois objetivos, nomeadamente, por exemplo, temos aqui Devoid, que é o A verde, e temos Metrópolis, que é o B verde. Neste caso, Metrópolis, que está aqui, no B verde, também representada por uma carta exatamente igual. E ambos os recursos, ambos os planetas, os sistemas, valem um ponto, o que significa que nós, quando os conquistarmos, vamos ter 2 pontos. Um por Devoid e um por Metrópolis. E marcamos ali, na nossa tabela de pontos, a indicar que temos 2 pontos. É possível perder pontos se perdermos o controle dos sistemas. Isso é algo que também já vamos ver, e tem muito a ver com o combate, com a movimentação, mas para perceberem como é que toda essa situação funciona, é importante perceberem como é que funcionam as ações. As ações que aqui estão, portanto, começando pelos turnos de desenvolvimento, temos então a possibilidade de ou expandir o nosso império ou plantar um agente. Ao expandir o império, vamos poder expandir para um sítio. A expansão é feita a partir de 3 condicionais. Ou expandimos para um local onde nós já estamos, portanto podemos colocar aqui, ou mesmo aqui, já estamos aqui, isto é nosso controlado. Ou expandimos para um local onde tenhamos presença, portanto, neste caso, vamos imaginar que tinha aqui um marcador, tinha colocado um agente, tinha conseguido colocar ali um agente, e significa que eu, a partir do momento que tenho ali um agente, eu posso expandir-me para um sítio adjacente. Portanto, desde que tenha uma ligação com as autoestradas espaciais. Ou para algo adjacente a um sítio onde nós já estejamos. Portanto, como eu indiquei, portanto, se eu estiver a controlar aqui esta zona por causa da minha base, eu posso ir para ali e significa que eu posso controlar aquele objetivo. Aquele objetivo, que é o B vermelho, neste caso, que será Every Shore, aquele objetivo ainda não o posso ir buscar, porque eu só posso ir buscar objetivos num turno de desenvolvimento. Como podem ver aqui, apenas num turno de desenvolvimento é que eu posso ir buscar cartas de região. Ou seja, mesmo que eu consiga ir buscar esta outra localização, mesmo que eu consiga fazer isto, ter o controle daquelas 2 localizações, eu na realidade tenho de esperar pelo próximo turno de desenvolvimento para poder fazer um claim, para poder controlar e ganhar os pontos. Isto significa que eu tenho de gerir muito bem os meus turnos. Como podem ver, olhando aqui para o calendário, só daqui a 2 meses é que eu vou poder controlar aquilo. Outra coisa que também pode ser feita, como eu disse, é plantar um agente. E um agente funciona da mesma maneira. Portanto, nós temos um local onde nós já estejamos, nós podemos colocar um agente, imaginando que isto estava assim, já conseguimos fazer um encadeamento até ali àquela zona, logo eu colocava este agente. Vamos virar que o agente não estava aqui. Portanto, eu começo aqui e consigo fazer uma ligação até àquela zona. Portanto, aqui, como eu estou adjacente àquela zona, posso usar uma ação normal de desenvolvimento para colocar aqui um infiltrado no meio. Este infiltrado tem 2 funções importantes. Como viram, tem a ver também, ajuda com a adjacência, ou seja, eu a partir do momento em que tenho ali um infiltrado já posso expandir-me para zonas adjacentes. Também vai ajudar no combate para nos dar informações sobre os outros jogadores e sobre os turnos dos outros jogadores. Este é um turno de desenvolvimento. Para vocês terem uma noção de como é que funciona um turno de produção é extremamente simples. Aquilo que vocês vão fazer vão produzir. É a única coisa que acontece. Vão produzir e vão produzir vão produzir X unidades, sendo que depende sempre da ação que vocês tiverem. Portanto, se forem ver aqui podem produzir 3, aqui podem produzir 5, aqui podem produzir 8, sendo que vão depois distribuí-las
pelos locais onde vocês tenham ou um quartel-general ou uma colónia. Os quartéis-generais e as colónias só podem levar 3 unidades de cada vez. Portanto, não é possível, mesmo que produzam 8, só conseguem colocar 3 de cada vez em cada uma das localizações. E agora pergunto a vocês, como é que se constroem colónias? É simples. Para construir uma colónia, vocês têm de estar num turno de produção, deixem-me só confirmar, por acaso não é. Não, em qualquer um dos turnos, assim é que é, em qualquer um dos turnos, vocês podem ganhar colónias. Para ganhar uma colónia, vocês têm de ter o controlo dessa região e de todas as regiões adjacentes. Ou seja, no caso aqui do quartel-general, não é possível ter ali uma colónia, mas se eu quiser ter uma colónia em qualquer um dos sítios que estão à minha volta, eu vou ter efetivamente de colocar sítios em sítios adjacentes. Portanto, vou ter de colocar aqui, aqui, aqui e vamos ver aqui e aqui. Portanto, e neste caso, este sítio que tem todos os sítios adjacentes controlados por mim vai ganhar uma colónia. A colónia que eu vou ganhar, tanto faz, pode ser qualquer uma delas. Pode ser qualquer uma delas. Vamos escolher uma colónia azul, digamos assim. E coloco aqui uma colónia azul. Uma coisa engraçada porque, como podem ver, encaixa maravilhosamente aqui no encaixe da peça. Portanto, vamos ter aqui uma colónia azul que está defendida por aquele número de unidades e automaticamente eu ganho um recurso azul. Este recurso azul vai para a minha reserva. Como podem ver, depois olhando aqui para o marcador, para a folha, para a folha da fação, isto aqui é a reserva, significa que eu posso, a certa altura, sempre no final de cada turno, fazer um upgrade, o que significa que o meu próximo turno de desenvolvimento já será o nível 2. Posso também fazer um downgrade. Posso fazer um downgrade porque, ao fazer um downgrade, provavelmente o meu marcador vai avançar menos casas. Ou seja, é possível fazer um upgrade e executar uma ação mais poderosa e a seguir fazer um downgrade e fazer com que a ação fique menos poderosa, mas também leve menos tempo. Isto é também uma das formas de gerir os turnos, porque os turnos são geridos mediante a estratégia que nós quisermos. Portanto, se eu fizer um upgrade em que faço uma ação mais forte e a seguir faço um downgrade em que a ação passa a ser mais fraca, automaticamente o meu marcador vai andar menos casas. Portanto, é uma opção de gerir, isso significa que podemos ter mais turnos de um determinado tipo de turno. Ou podemos ter mais ações de determinado tipo de turno. Portanto, é uma das estratégias também que podem ser usadas neste jogo. Portanto, a partir do momento que nós tivermos tudo adjacente, nós podemos colocar colónias em todos os sítios. Mas é importante que todos os sítios tenham presença nossa. Portanto, eu não consigo colocar colónias em mais nenhum sítio. Porque este é o único sítio onde eu tenho tudo adjacente sob o meu controle. Portanto, aqui por acaso, aqui acho que... Exatamente, aqui por acaso também poderia, aqui no B, posso colocar também uma colónia, porque tenho tudo adjacente. Portanto, também ganharia ali uma colónia, o que é interessante. Portanto, ganharia logo um recurso destes. Portanto, eu neste momento tenho 2 colónias. É assim que se constroem colónias, é assim que se ganham recursos. Os recursos servem para 2 coisas, como eu mencionei. Servem para ou fazer upgrade aqui ao nível de tecnologia. Portanto, estamos sempre com o nível 1 por causa do quartel-general, mas podemos sempre fazer o upgrade para o nível 2. Este recurso fica ali alocado. Temos de arranjar outro recurso para colocar ali, para chegarmos ao nível 3. O que significa que quanto mais informação, ou quanto mais... como é que eu ia dizer? Quantas mais ações quisermos fazer, mais recursos temos de gastar. Os recursos é uma representação abstrata, efetivamente, mas é uma representação bastante simplificada daquilo que nós precisamos de fazer. A partir do momento em que nós tivermos o controlo de 2 localizações com objetivos, num próximo turno de desenvolvimento, podemos automaticamente fazer isto. Ou seja, ganhamos estes 2 objetivos, ganhamos as cartas correspondentes, neste caso, Aishore e Placid, que são as 2 cartas correspondentes àqueles 2 objetivos, que a colocamos aqui, ganhamos os pontos correspondentes, que neste caso seriam 2 pontos,
que é um ponto cada um, e estes dois marcadores voltam para a sua localização inicial, sendo que o jogador que completou os objetivos tem a escolha de virar mais duas cartas, que não precisarão de ser obrigatoriamente as mesmas. Portanto, vamos imaginar que viramos aqui o A vermelho que vai para Malpaí, que é uma região algures aqui, onde é que ela está? Cá está, Malpaí, que vale 3 pontos. E agora marcamos aqui o C vermelho, que vai para The Kalevala Expanse, que também vale 3 pontos, que curiosamente é logo ao lado. Portanto, e agora temos ali 2 objetivos novos naquelas duas zonas. Portanto, 2 objetivos novos. E é assim que o mapa é dinâmico e o mapa vai modificando. Portanto, todos os jogadores vão ter os seus turnos, como eu mencionei. Portanto, os turnos de produção, como eu disse, vão ter ações apenas de produção. E as ações de produção implica apenas colocar peças de fora nos seus locais, ou no quartel-general ou nos seus outposts, portanto, nas suas colónias. Significa que com esta ação inicial eu posso colocar 3 peças. Se tiver um upgrade posso colocar 5, sendo que posso colocar 2 peças aqui e mais 3 aqui, até ao máximo, como eu disse, de 3 por cada localização. Estas peças que aqui estão também representam, como eu disse, naves espaciais ou frotas espaciais. Portanto, se nós quisermos, podemos usar de seguida, num turno de logística, podemos usar uma ação de logística para fazer um movimento. Podem ver aqui esta ação de movimento. Tem aqui esta ação de movimento. Podem mover e têm sempre aqui a ação de movimento, em que têm 2 pontos na ação, sendo que um deles pode ser movimento e ataque, ou pode ser movimento e buscar cartas, ou atacar e buscar cartas, ou ir buscar cartas só. Mas de qualquer forma temos aqui 2 pontos de movimento, ou 3, ou 4, dependendo efetivamente do nível de tecnologia. Mas imaginando que temos aqui 2 pontos na ação, vamos fazer um movimento, escolhemos um grupo de unidades para mexer. Neste caso, vamos mexer aqui a nossa frota maior. Temos sempre a deixar aqui qualquer coisa para representar que isto é nosso. Portanto, fica ali uma frota a defender ali aquela colónia. E o nosso movimento é sempre o máximo possível até a uma das nossas fronteiras. Ou seja, se eu partir daqui, consigo andar para ali. Porque como há uma ligação, significa que é tudo o mesmo espaço. Portanto, eu posso vir daqui, posso vir para aqui, ou mesmo para o outro lado do mapa, se tiver maneira de fazer ligação. Portanto, venho para aqui, significa que posso fazer isto, ou, como provavelmente será o ideal, quero vir para ali para poder atacar. Uma frota que avance e que mexa não pode atacar no mesmo turno que avança. Ou seja, o sítio onde elas começam e o sítio onde elas acabam significam que estão ativos e não podem fazer mais nada nesse turno. Significa que temos de utilizar um outro turno de logística mais à frente no calendário para depois podermos fazer um ataque. E outra coisa que vocês podem fazer, como eu disse, portanto, podem fazer um movimento, um ataque ou ir buscar cartas de projeto. As cartas de projeto podem então ir buscar à escolha. Portanto, têm ali 3 baralhos disponíveis. Podem ir buscar à escolha, vamos buscar uma carta de desenvolvimento. Todas elas têm, portanto, aqui alguma informação. Tem aqui uma imagem. Tem aqui alguma informação sobre o que é que elas fazem. Por exemplo, esta carta aqui, Security Regulations, play this card at the beginning of an opponent's development turn. Choose one of 4 regions. Your opponent cannot expand into regions adjacent to that region this turn. Estas cartas normalmente são usadas uma única vez, embora haja cartas mais fortes que possam ter recursos. Por exemplo, aqui esta tem um recurso aqui no canto superior. Podem ver, tem aqui um recurso. Isto é uma carta que tenha um recurso, normalmente é um poder especial, ou seja, é um poder que fica em jogo, desde que nós consigamos alocar-lhe um recurso. Nós podemos jogar a carta, alocar-lhe um recurso daquela cor específica, e esta carta é um poder especial que nós ganhamos e que fica em jogo enquanto tivermos este recurso. Se por qualquer motivo retirarmos o recurso de lá, a carta é descartada e nós perdemos o poder. Porque há maneiras
de retirar recursos aos outros jogadores, nomeadamente retirando colónias. Se houver uma conquista de uma colónia, o jogador que tinha essa colónia vai perdê-la e automaticamente perde o recurso que a elas tinha alocado. Portanto, se esta colónia for conquistada pelo jogador vermelho, por exemplo, o jogador vermelho chega aqui e conquista a colónia, automaticamente o jogador do Scaldari vai perder este recurso e vai dá-lo ao jogador dos Minmatar, que é a outra facção que eu estou a usar para exemplificar o jogo. Finalmente, temos, como eu disse, portanto, temos o ataque, temos o movimento, temos as cartas de projeto. Como é que funciona o ataque? O ataque funciona de uma maneira muito engraçada. Portanto, cada jogador vai ter aqui um saco. Este saco vai ter um conjunto de dados que é igual para todos os jogadores. Portanto, os dados são assim. Portanto, são assim. Tem este formato, são D10, se não estou em erro. E há 3 tipos de dados. Há dados vermelhos, que são para ataque e dano direto. Há dados azuis, que são dados de defesa, que servem para anular os dados vermelhos. E depois há dados com símbolos brancos, que são dados de tática. E estes dados de tática, mediante os símbolos brancos, podem dar-nos ações durante o combate. Ações táticas durante o combate. Portanto, para saber o que é que faz cada uma... Para saber o que é que faz, não. Para exemplificar um combate, o que nós vamos fazer aqui é, nós vamos olhar para estas duas pilhas e vamos ver quantas unidades é cada uma pilha tem. Portanto, esta pilha, imaginando que vamos fazer um ataque, portanto, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem 9. E aqui temos... Ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exatamente, temos aqui 7 vermelhas e uma branca, portanto a branca não conta. Temos 7 vermelhas contra 9 dos brancos. Ou seja, neste caso, o jogador branco vai pegar no seu saco, vamos colocar os dados todos lá dentro, vai pegar no seu saco e vai, dentro do saco, vai escolher que dados é que quer usar para combate. E vai escolhê-los secretamente. Neste caso em concreto, como tem 9 unidades, vai tirar um dado por cada unidade. E neste caso, ele vai tirar 9 dados. Como eu disse, eu vou só exemplificar. Portanto, eu vou tirar aqui alguns dados. E é aqui também uma das partes engraçadas do jogo. É que nós podemos exemplificar, é que nós podemos escolher o tipo de ataque que nós vamos fazer. Eu, por exemplo, vou fazer um ataque coordenado. Ou seja, vou fazer um ataque com 3 vermelhos, 3 azuis e 3 brancos. Ou seja, vou usar dados para dano, vou usar dados para defesa e vou usar dados para tática. Isto porquê? Porque eu não sei o que é que o meu adversário vai fazer. O meu adversário tem 7 dados, portanto, ou seja, ele vai usar menos dados do que eu, mas ele pode escolher todos os dados vermelhos. Não poderia, porque pronto, só existem 5 dados vermelhos em cada saco, portanto ele pode escolher no máximo 5 dados vermelhos, o que significa que se eu escolher 3 dados vermelhos, 3 dados brancos e 3 dados azuis, a probabilidade de eu levar dano vai ser alta, porque ele vai rolar mais dados do que eu. Os jogadores escolhem os dados secretamente, rolam-nos, portanto eu vou rolar os meus dados, portanto são 3 de cada, se não me engano, exatamente. Eu vou rolar os meus dados e é no momento em que estamos a rolar os dados que nós mostramos que dados é que estamos a usar. Portanto, eu tenho aqui para nada, nada, 2, nada, defesa, nada, mais defesa e mais um ataque. Portanto, eu neste momento tenho aqui 3 pontos de dano, 2 de defesa e 1 ponto de tática. Portanto, o meu adversário que escolheu 7 dados, e que nós não sabemos o que é, porque nós estamos a rolar os dados ao mesmo tempo. O meu adversário que escolheu 7 dados, se calhar escolheu rolar tudo no ataque. Portanto, vamos ver aqui. Vamos escolher então aqui os 5 dados vermelhos, juntamente com 2 para defesa. E, neste caso em concreto, são 7 dados. Portanto, 5 vermelhos, 2 azuis. Rolamos e temos aqui imenso dano. Portanto, temos aqui nada,
Temos aqui um 2, portanto 3. Portanto, isto foi o resultado de uma batalha. Portanto, o jogador branco que tem este resultado está a dar 3 de dano. Isto eram 2. Está a dar 3 de dano. O jogador vermelho tem ali 3 de defesa, o que significa que os 3 de defesa vão anular os 3 de dano deste jogador. Portanto, não conseguiu afetar a defesa do outro jogador. Este jogador aqui vai dar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de dano contra 2 de defesa. O que significa que vai anular 2, mas mesmo assim vão entrar 7 de dano. Para uma frota que tem 9 unidades, cada um de dano vai ter que ser alocado a uma unidade, o que significa que aquele jogador vai perder 7 unidades. A não ser que utilize aqui um dado de tática. Os dados de tática funcionam de uma maneira muito engraçada, porque os jogadores podem deixa-me só confirmar, podem usar dados de tática para fazer 3 tipos de ações. Podem retirar para regiões adjacentes, ou seja, antes sequer deste jogador levar os 7 de dano, ele pode utilizar uma ação tática para dizer que vai movimentar a frota um espaço, significa que consegue evitar o dano. Pode inclusivamente usar um dado de tática ou um símbolo de tática, como se fosse um escudo normal, portanto absorve um dano, ou seja, em vez de perder 7, perderia 6. Ou pode também usar um dado de tática como se fosse um ataque. E neste caso, em vez de dar só 2 de dano, ao invés de dar 3 de dano, daria 4, portanto entrava 1 por cima do escudo. Neste caso em concreto, para usar um dado de tática, é preciso ter mais símbolos do que o outro jogador. Portanto, este jogador tem um símbolo de tática, o outro jogador tem 0, e a diferença é o número de pontos de tática que o jogador que ganhou a tática vai ter. Neste caso seria 1. Se por qualquer motivo o outro jogador tivesse rolado também um dado branco e tivesse calhado um 1, significa que ambos empataram, ninguém ganharia a tática, logo ninguém tinha pontos de tática ou ninguém tinha vantagem tática neste combate. No entanto, há aqui ainda uma coisa muito engraçada, que é uma coisa que eu ainda não exemplifiquei no combate, que é o facto de a frota do jogador vermelho ter lá um infiltrado. Como podem ver, está ali um infiltrado. Isto dá vantagem tática durante o combate, porque, tal como nos dados de tática, é possível ver quantos agentes é que cada um tem em cada uma das frotas e a diferença entre os agentes. A diferença entre os agentes significa que quem tiver vantagem tem direito a fazer uma pergunta. Portanto, no caso do jogador branco, tem direito tem um ponto de vantagem, significa que tem direito a fazer uma pergunta. E teria direito a fazer apenas uma pergunta, independentemente da vantagem que tivesse. Portanto, a vantagem tem a ver com a diferença entre cada um dos dois. Portanto, tem uma vantagem de 1, portanto, tem direito a fazer a sua pergunta. E, neste caso em concreto, a pergunta é quais dados, ou qual a quantidade de um determinado tipo de dados é que o jogador vai usar. Por exemplo, para antecipar a vantagem tática, o jogador branco, como tem ali a vantagem, está a receber informações de outra frota, do infiltrado, pode-lhe perguntar quantos dados de ataque é que tu vais usar. E o jogador vermelho vai ter de dizer a verdade. E não pode alterar essa resposta, não pode alterar durante o jogo. Portanto, se o jogador vermelho disser que vai usar 5 dados, como utilizou, se calhar o jogador branco, em vez de usar 3 dados brancos, vai usar 5 dados azuis. E aqui já temos um resultado completamente diferente, porque efetivamente conseguiu anular não só 5 de dano, como ainda pode usar mais um dos símbolos brancos para dar mais 1 de defesa. Portanto, anula 6, o que significa que perde apenas uma unidade em vez das 7 que iria perder no primeiro ataque. Portanto, isto é também uma das coisas interessantes do jogo, que é a vantagem tática. Portanto, o jogo vai decorrer desta forma, portanto, as ações são relativamente simples, embora o jogo tenha muita informação, e pronto, e é isto. Portanto, não há assim grandes coisas a acontecer. Portanto, temos aqui, como eu disse,
Uma outra coisa que vamos esquecer de mencionar é que nós no princípio de cada um dos turnos nós podemos descartar cartas correspondentes ao turno que estamos a usar para termos mais uma ação. Portanto, imaginamos que eu só tenho 2 ações de proteção, posso mandar mais uma carta fora e passo a ter 3. Portanto, significa que consigo fazer isto. E as cartas têm todas, como podem ver aqui, não só têm logística, não só têm informação, como podem ter também habilidades especiais, podem ser usadas uma única vez. Portanto, vai depender um pouco das cartas que nós formos buscar, porque estas cartas são muito úteis, muitas delas são muito úteis. Vou dar aqui um exemplo de uma carta de proteção. Uma carta de proteção que diz que nós podemos jogar esta carta depois de rolar dados e adicionamos defesa, e adicionamos um ponto de defesa ao resultado dos dados, independentemente dos dados que rolarmos. Ou seja, nós temos também com estas cartas a possibilidade de manipular o combate, entre outras coisas que podem acontecer. Portanto, o jogo tem aqui de facto alguma flexibilidade. Portanto, a seguir ao jogador, como eu mencionei aqui, a seguir ao jogador azul, joga outra vez o jogador azul, neste caso o jogador azul, não, peço desculpa, o escaldário, joga a seguir outra vez o escaldário, porque é mesmo simples, só que já vai fazer um turno de proteção. Portanto, a maneira como nós escolhemos fazer os turnos e também o número de avanços ou o número de casas que avança o calendário também vai interferir com a maneira como o jogo se desenrola. Porque, por exemplo, o jogador que está em primeiro lugar na posição vai sempre jogar primeiro. Mas, por exemplo, a seguir, este jogador já vem para ali, portanto, já vai jogar primeiro aqui neste mês. Portanto, há sempre aqui uma variação em termos da ordem de turno e o objetivo, como eu disse, tem a ver ou com ter mais pontos no final do jogo, mediante o número de anos, ou ser o primeiro a atingir um determinado valor em pontos. Este é o Eve Conquest. Como podem ver, é um jogo que tem... Para já é bonito. Começa logo aqui pelo tabuleiro, que é enorme. E tem de facto aqui, algum brilho. Portanto, é um jogo que tem aqui muita coisa interessante. O combate é muito giro. Porque é um combate que... O combate, sendo à base de dados, é altamente tático. Porque nós temos a possibilidade não só de escolher os dados que vamos usar, mas temos também a possibilidade de ter informação interna do que é que os outros jogadores vão fazer. Podemos também usar cartas para manipular os dados. Podemos fazer muita coisa. Podemos usar recursos, inclusivamente, para pagar cartas que nos dão habilidades especiais para outras coisas. Portanto, é um jogo que tem aqui imensas possibilidades. É um jogo, como todos os jogos deste género, de exploração espacial, desenvolvimento espacial, é um jogo longo. Portanto, é um jogo que normalmente pode levar 3 horas, digamos assim, e estamos a falar de um jogo curto, por exemplo. Se nós quisermos jogar um jogo longo, até 4 anos, estamos a falar de praticamente 1 hora por ano, dependendo também do número de jogadores. Portanto, aqui só fiz uma preparação para 2 jogadores, mas este jogo leva até 4 jogadores. Portanto, pode haver aqui algum tempo em que se gaste com o número de jogadores. As fações são todas iguais, ou seja, não há nada que isto distinga ao início. O que vai distinguir as fações é efetivamente o facto de elas poderem ter habilidades especiais, ter poderes especiais mediante as cartas que tiram, e a maneira como elas se desenvolvem poderão ou não ter algumas vantagens. Portanto, também tem a ver com a maneira como aqui nesta grelha saem os objetivos, porque os objetivos estão todos contabilizados, ou seja, todos os planetas da Nébula Verde, da Zona Verde, estão contabilizados aqui neste baralho, portanto sabemos que é aquela zona ali. Todos os planetas da Nébula Vermelha estão aqui nesta zona, e todos os planetas da Nébula Azul ou Preta estão aqui nesta zona. Portanto, nós temos mais ou menos uma indicação. Nós temos mais ou menos aqui uma indicação de onde é que estão os planetas e o que é que pode sair. Não sabemos a ordem. Claro que a conquista de objetivos também não é assim fácil, portanto nós temos que ter 2 objetivos em simultâneo e não apenas um. O que é uma das coisas inovadoras deste jogo é que nós não podemos simplesmente agarrar um objetivo de cada vez, nós temos de agarrar 2. O que significa que nós temos que controlar os dois ao mesmo tempo na altura em que houver um turno específico de jogo. Portanto, ou seja, nós temos de fazer uma preparação com um tipo de turno de avanço,
mas enquanto não chegamos ao turno em que nós ganhamos o prémio, temos outros jogadores com a possibilidade de nos poder entalar ou destruir o nosso trabalho. Portanto, nada neste jogo é garantido. Portanto, nós podemos preparar uma coisa, mas a recompensa não é certa. Portanto, nós temos de jogar para isso e temos de jogar também com o calendário. Portanto, que é uma coisa muito interessante. Porque daí a importância de nós fazermos o downgrade das tecnologias para fazer com que o nosso marcador avance menos turnos e logo consigamos jogar mais rapidamente e ganhar os objetivos. Portanto, há aqui uma dinâmica muito interessante, há aqui uma maneira muito... há aqui coisas muito inovadoras neste jogo. Portanto, é um jogo que não é muito conhecido, como devem imaginar. Não teve muita saída. Portanto, isto não foi um Kickstarter de todo. Foi um jogo que foi lançado, eu diria muito, talvez pelo amor do próprio designer. Portanto, nem sequer sei quem é o designer, mas posso confirmar aqui. Petur Oransson, portanto, parece-me ser um islandês, sinceramente. Não conheço nada dele. Podem ver aqui o livro de regras, portanto, quem é que desenhou o jogo. Podem ver aqui. O jogo, como eu disse, é um jogo que eu acho interessante. Não é dos meus jogos favoritos dentro deste género, nem é dos melhores, confesso. Não é dos melhores, mas é dos mais funcionais. Quanto mais não seja pelo facto de termos aqui estas fichas que são extremamente funcionais. Não é a mesma coisa do que ter miniaturas no jogo, mas é extremamente funcional. Portanto, e eu diria que isto aqui é um exemplo claro de terem escolhido a funcionalidade ao invés da cosmética. Portanto, e aqui acaba por funcionar muito bem. Este é o jogo, este é o Eve Conquest. Portanto, é um jogo para quem gosta do género, para quem gosta do tema, para quem gosta do próprio jogo de computador, não vai ficar mal servido. Portanto, é um jogo muito giro que poderá e deverá com certeza agradar a todos os jogadores que têm interesse por este tipo de jogos, portanto, os jogos de exploração espacial. É um jogo que até agora tem feito sucesso com todos os grupos que aqui o apresentei, mas não seja pelo facto de ter aqui mecânicas extremamente originais. Portanto, aqui temos aqui o calendário, que não é mais do que um rondel e para elaborado. Temos depois aqui também a adjacência, que não funciona igual para todos. Portanto, como podem ver aqui, Solitude só tem duas ligações. Só tem efetivamente duas ligações, ou seja, é preciso dar assim umas voltas assim um bocado esquisitas para chegar a certos sítios. O combate é maravilhoso, é fantástico, é espetacular. É talvez um dos melhores sistemas de combate que eu vi num jogo deste género, porque o combate, embora tenha aquele elemento de sorte dos dados, é extremamente tático. É uma escolha que nós fazemos quando vamos para combate. Portanto, é como se nós estivéssemos na ponte da nave principal a dizer efetivamente qual é a tática que nós vamos usar. É muito interessante e até agora não vi este sistema de combate repetido em mais jogo nenhum. Portanto, é algo muito original. Da minha parte é isto. Espero que tenham gostado deste vídeo, portanto, do Eve Conquest. Já sabem, se gostaram do vídeo, ponham um like. Se não gostaram, ponham a mesma para serem simpáticos. Se gostarem do canal, podem subscrever. Pronto, também têm essa hipótese. E espero que possa ver-vos numa próxima oportunidade. Fiquem bem e fiquem seguros.